Estamos em mais um programa Trilhas do Saber com o Eduardo Luz, dirigido por André Mendes. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar, assim, numa coletânea bem conhecida do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O título já é bastante direto, né? A ideia, pelo que o organizador coloca, é meio que dar um mapa para o leitor. Para quê? Para sair de um estado que o autor chama de idiota. Que seria basicamente não sacar as manipulações, as influências que rolam por aí, na cultura, na política. Vamos desempacotar isso um pouco. Exato, é uma compilação, né, de artigos, ensaios dele, e os temas são variados. Filosofia, política, cultura, história também. Sempre com aquela visão bem crítica do autor. A missão ali parece ser, dar ferramentas para o leitor pensar mais por si mesmo. Sabe, desenvolver um olhar mais crítico, mais independente. E ele não mede palavras para isso. Chega a falar que é preciso estudar as, abre aspas, estratégias dos canalhas. Quer dizer, entender os métodos, as técnicas de manipulação para não ser enganado. E ele bate muito numa tecla que chama de analfabetismo funcional e moral das classes falantes. O que exatamente ele quer dizer com isso? Classes falantes. Então, a crítica dele aí é que existiriam pessoas com muito espaço para falar, né, na mídia, academia, que dominam a linguagem, mas que, segundo ele, perderam a conexão do que falam com a realidade. E também com as consequências morais do discurso. Vira uma coisa meio vazia, desconectada da vida real, da experiência comum. Entendi. Faz sentido dentro da lógica dele. E ele também valoriza muito a educação, mas num sentido bem específico, né? Aquela ideia mais clássica do ex ducere. Sim. Isso é central no pensamento dele. Ex ducere, levar para fora. Ele contrasta isso, que seria um despertar da inteligência, uma busca pessoal, com o que ele via como um sistema que, na verdade, aprisiona, que encaixota o pensamento em, departamentos, ideologias. Em vez de libertar. Exatamente. Para ele, ser um habitante da cultura não é algo que um diploma te dá de bandeja. É uma conquista pessoal. Uma orientação de vida, quase. E é daí que vem, imagino, a crítica tão forte que ele faz às universidades, à mídia. Ele vê esses espaços como dominados por uma, como ele chamava, pseudo-intelectualidade esquerdista, que, na visão dele, mais escondia a realidade do que ajudava a entender. E ele conecta isso, é interessante, com a falta de base, né, de conhecimento histórico, filosófico. Pois é, ele argumenta que sem essa base sólida, sem conhecer o passado, as grandes ideias, as pessoas ficam, mais fáceis de levar. Aceitam discursos prontos, padronizados, sem muito questionamento. Vira presa fácil para a narrativa dominante, digamos assim. Isso. Ele descreve um cenário que ele considerava de declínio cultural mesmo no Brasil. A alta cultura, para ele, tinha praticamente desaparecido. E o conhecimento de verdade profundo teria sido trocado por aparências. O diploma na parede, o cargo importante, o tempo de TV. Criando um abismo, então. Um abismo, é a palavra que ele usa, entre essa elite falante e a realidade da vida da maioria das pessoas. Outro ponto que sempre volta nos textos é a crítica à mentalidade revolucionária. Isso não é só sobre querer fazer uma revolução política, né? É algo mais. É mais profundo, sim. Não é defender um partido ou uma revolução específica. É um estado de espírito, uma atitude mental. É aquela pessoa ou grupo que se acha no direito, na capacidade de refazer o mundo do zero, de remoldar a sociedade, a natureza humana, tudo pela política. E se coloca, assim, acima de qualquer julgamento moral ou prático. Ignora limites, tradições, a própria realidade às vezes. Entendi. Quase uma arrogância intelectual e moral. Poderia ser visto assim, dentro da crítica dele. E ele conecta essa mentalidade com a manipulação da linguagem, a dificuldade de chamar as coisas pelo nome. Ah, essa frase é famosa dele. Sim, porque para ele, se você não nomeia as coisas corretamente, você não consegue pensar direito sobre elas. A falta de um referencial cultural sólido também entra aí. Tudo isso junto dificulta discernir a realidade, formar um juízo próprio. Então, juntando as peças, o centro da obra parece ser um chamado bem forte
para a autoeducação, para a pessoa correr atrás, pensar por conta própria e desconfiar, né? Desconfiar muito das narrativas que vêm prontas, seja da política, da cultura, da mídia. Exatamente. É um chamado à responsabilidade individual mesmo. Sem esse esforço pessoal de buscar conhecimento, de refletir sobre a experiência, ele até cita aquela frase veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo. Quer dizer, ela se revela com a experiência, com a reflexão, não num decreto ou numa teoria pronta. Sem isso, a manipulação fica fácil. Fica muito mais fácil, né? Com certeza. Isso levanta uma questão bem atual, né? Com esse bombardeio de informação que a gente vive, como é que a gente navega nisso tudo? Pois é. E aí fica a reflexão final, talvez, para quem está nos ouvindo. Nesse mundo de hoje, com tanta informação disponível, mas talvez pouco discernimento. O que seria mesmo esse mínimo necessário? Não só para não ser um idiota no sentido que o autor coloca, mas para conseguir ter uma inteligência realmente livre, ancorada na realidade. Fica aí para a gente pensar. Bom, agradecemos a audiência em mais este Trilhas do Saber. Até a próxima. Obrigado e até breve, pessoal.